A invasão começou, galera. Os Skrulls estão chegando. Fique ligado tudo sobre a nova série da Marvel, Invasão Secreta, agora no Meu Herói Pod. Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Está começando mais um Meu Herói Pod, o podcast oficial do Meu Herói Entretenimento, com patrocínio da editora Quimera. Temos aqui, mais uma vez, esse é o episódio 9, galera. Tá vendo? É o Skrull mesmo? É o Skrull ou não? É isso, galera. Estamos começando aqui, nosso amigo Vini Miranda e nosso amigo Vanderlei Sadraque. Será que somos nós mesmos? Ou será que somos Skrulls? Eu, na verdade, não sei se sou o Vanderlei ou se sou o Tony Stark. De boné. Direto ao ponto, galera, vamos falar hoje sobre o Invasão Secreta que está entre nós. Os Skrulls estão entre nós, né? Galera, hoje a gente vai falar sobre Invasão Secreta nos quadrinhos, Invasão Secreta no MCU e vamos falar também sobre as possíveis consequências no MCU, tá? Mas fica ligado, galera, é tudo sobre Invasão Secreta, agora no Meu Herói Pod. Podcast oficial do Meu Herói, porque o Meu Herói pode, o seu Skrull também pode. Os nossos Skrulls ou os seus Skrulls também podem. Show! Aê! Então, galera, vamos começar. A gente sabe que a gente já viu 5 minutos, né? Todo mundo já deve ter visto esses 5 minutos. O que a gente pode falar sobre esses 5 minutos já disponibilizados pela Marvel? Cara, a primeira coisa que eu pensei é que, assim, vai acontecer aquilo que eu já estava esperando. Eles transformaram Invasão Secreta no Jason Bourne da Marvel, né? Completamente. Que eles vão transformar o Invasão Secreta numa série de espionagem. É verdade que tá todo mundo meio sabendo, né? Acho que até nosso amigo Chris Skrull, que vai ser tudo sobre Samuel L. Jackson, sobre o Nick Fury. Porque assim, antes de tudo, a série foi inicialmente introduzida como uma série do Nick Fury. Eles já tinham falado, não, vai ter uma série do Nick Fury pro Disney Plus, que na verdade a Marvel já estava querendo fazer um filme, uma história com o Samuel Jackson protagonizando desde muito tempo. Isso já devia estar até em contrato. Por quê? Porque todos os outros artistas, atores, né? Todos tinham grande relevância. O Thor teve filme dele, Capitão América, o Gavião Arqueiro. Viúva Negra, né? Viúva Negra demorou pra ter filme. Inclusive, muita gente... Isso foi um dos motivos de muita gente reclamar, né? Porque demorou pra ter filme. Introduzir ela já foi, né? Não, sim, mas ela tem destaque. Ela demorou pra ela ter uma história solo e quando teve meio tarde, porque ela só teve história solo depois que a personagem morreu. Mesma coisa o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro também não teve filme. Quando teve, ele nem teve filme, teve uma série. Então, é a mesma coisa o Nick Fury, é o mesmo esquema. Por sinal, posso dizer pra vocês o que eu espero? Uma porcaria. Eu acho que vai ser uma porcaria, porque as séries do MCU, eu não espero muita coisa, tá? Por quê? Porque, primeiro, quando você faz um filme, você tem um orçamento legal. Quando você faz uma série, você diminui muito. Caiu aqui meu disfarce. A gente tá disfarçando aqui, já tá acabando o disfarce. Já caiu meu disfarce, vou tirar logo. Caraca, gente, Vanderlei, é você, cara? Vanderlei, você? Não, aqui é um Skrull que já invadiu a Quimera. Vanderskrull. Vanderskrull, eu tô aqui, invadi a Quimera e vou trazer spoiler do... Você, olha só, vou levantar um questionamento aqui. No último podcast... Que foi lançado, quem estava aqui não era o Vanderlei, era o Robin. E agora tá o Vanderlei aqui. Quem é o Skrull e quem é o verdadeiro Vanderlei? O Vanderlei da Quimera jamais faria um papel tão ridículo como aquele do Robin, tá? E não faria essa palhaçada que tá hoje fazendo aqui. Então, na verdade... vocês acertaram. Aqui é mais um Skrull assumindo o comando da editora Quimera. Mas você é um Skrull do bem ou é um Skrull do mal? Porque no MCU teve isso, né? Tem os Skrulls do bem e tem os Skrulls do mal agora. Bem, o Vanderlei é gente boa, mas o Skrull aqui não é um Skrull, é um escroto. Nossa. Gostei. Vamos lá. Não,
Mas, Assim, fora as brincadeiras, a gente vai falar sobre tudo sobre a invasão secreta, né? Que foi um quadrinho aí lançado pela Marvel. A gente vai falar no próximo quadrinhos bloco. na Vamos frente, falar. você fica ligado, mas a gente quer falar de uma coisa que tá muito fresca agora na mente de todo mundo, que é esses 5 minutos que a Marvel liberou. Jogou lá. Que jogou lá, eu achei... O que você acha daquilo lá? Você achou que... como eu já falei, eu acho que eles estão transformando o Invasão Secreta numa trama estilo Jason Bourne. Jason Bourne, pra quem não sabe, é uma trama que é baseada em livro, mas ficou famosa pelos filmes. Estrelada pelo Matt Damon. Matt Damon, pô. Estrelada pelo Matt Damon, que é... Só teve um filme que não foi com ele, foi justamente com o Jeremy Renner, né, que é o Gavião Arqueiro. Basicamente é uma série de espionagem. É uma franquia de espionagem onde Tudo que começa em Moscou já sabe que é verdade. Espionagem. É espionagem. Falou espionagem. Entendeu? Aí, quando tem trilha de espionagem, tem vários plot twists, tem conspiração. Colocaram o Hobbit ali, né? Agora é sacanagem, né? Porque assim, se fala em espião, o espião pra ser fora tem que ser russo, né? Russo. Tu falou em espionagem, o americano. O americano quer o americano quer uma desculpa, né? O americano sempre entra como mocinho e o russo, ainda mais agora, né? O russo vai ser sempre vilão. Olha, você está sendo ouvido, ainda mais agora não, eu acho que é justamente o contrário. Ainda mais antigamente quando tinha a Guerra Fria. Agora como é que é? A guerra... subjetiva, né? Teve a Guerra Fria, agora a Guerra Subjetiva. Né? Agora, assim, eu acho que uma coisa que eu até converso com amigos assim fora daqui é que, assim, eu não espero nada em relação à adaptação de quadrinho, porque a partir do momento em que não estamos vendo um filme ou uma série focado em super-heróis, já diminuiu muito a escala da história original em relação... Mas tu acha que não vai aparecer nenhum outro super-herói grande da Marvel ali sem ser o... Não vai. O único personagem é que... Nem a Natasha... Ela já morreu, cara. Como que ela vai aparecer? Mas é nova. Sabe que não. Talvez ela apareça. Talvez. Mas eu não acho que aparece, não. Vai focar no Nick Fury. No máximo, o Máquina de Combate já tá confirmado de aparecer. Mas eu aposto contigo que ele só vai aparecer em um episódio e é isso aí. Eu acho que eles vão usar muitas referências, assim, fotos, assim, mas o personagem, por exemplo, como trazer o Capitão América novamente? Pra falar do Capitão América, ou mostrar a cena do Capitão América. Como trazer o Homem de Ferro se já morreu. Então eu acho que eles vão usar a história, né? Não vai ter nenhum grande elenco, mas eles vão citar, por exemplo, a cena lá do Capitão América. Essa cena aqui, olha, aqui não era o Capitão não faria isso. Ou então, de repente, nem isso. Citação vai até ter, porque... Entendi a referência. Citação vai até ter, porque, tipo assim, como a gente tá falando de invasão secreta e a premissa da invasão secreta é que os Skrulls já estão entre nós há um tempo, eles vão remeter a eventos do passado. Só não vai envolver a história do presente da série, não deve envolver diretamente nenhum dos super-heróis grandes. Porque todos eles, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Thor tá no espaço lá com o pessoal dos Guardiões, viajando. O Hulk, que fim tomou o Hulk? Nem sei. Ele se aposentou. O Hulk agora é Professor Hulk, ele tem um spa lá. Ele se aposentou. Ele tá com a sobrinha dele lá, com a mulher Hulk. Com a Jennifer. Aí tem um spa lá, dá conselho lá. Não vai ser, possivelmente quem poderia estar disponível seria o Hulk. Mas o Capitão América ficou velhinho lá, virou presidente da República dos Estados Unidos. Vamos pensar nos heróis que estão disponíveis no MCU atualmente. Quem poderia aparecer que se fosse lógico, sem pensar em limitação de elenco, orçamento? O Sam Wilson, que é o Capitão América, faria sentido ele aparecer. Eu acho até que vai fazer. Cara, ela não é uma heroína. Ela poderia aparecer como uma mercenária. Russa, cara. Mas olha isso. Não, uma coisa com ela é russa, mas ela não tá trabalhando pro governo russo. Ela tá trabalhando para aquela, ela tá trabalhando para aquela a duquesa lá, Valentina, sim. que tá trabalhando, que vai montar os Thunderbolts. Ela já tá confirmada pros Thunderbolts. Eu acho até que eles vão fazer uma introdução já no finalzinho dos Thunderbolts ali, cara. Não sei. Não sei.
Mas eu acho desperdício você tratar de um assunto, de uma invasão secreta, tratar da Rússia sem ter a Natasha. Eu acho. Então, Não, gente, vocês estão focando muito na Rússia. Aquela cena é na Rússia, mas a série não vai se passar na Rússia. É o mundo inteiro, é uma trama global. Entendi. Aquele momento dos 5 minutos se passa na Rússia. Mas dos 5 minutos. os 5 primeiros minutos foca aquele cenário se foca na Rússia, mas não vai se passar completamente na Rússia, vai se passar no mundo inteiro. Resumindo, eu acho que o que ele falou, eu acho que vou na teoria dele, acho que vai ser um estilo James Bond, correria, tipo Missão Impossível, correria, carro explodindo. Tentaram fazer isso no Capitão América 2, acho que foi até bacana. Não, o Capitão América 2 é sensacional. É um dos meus melhores. Capitão América, o Soldado Invernal. O Soldado Invernal. É o melhor filme, um dos melhores filmes. Que começa os serviços com o Nick Fury correndo num carro e papapá. Eu até achei, porra. Sim. Capitão América, agora, mas, porra, o Nick Fury... Por exemplo... Pra você ver que não é preciso muita... A história é bem contada. Tem que ser a história bem contada. De ação pura ali. Assim... E eu não duvido que, por exemplo, vai ser uma história boa. Eu acho que vai ser uma história, vai ser um bom thriller de espionagem. Eu só não acho que vai ser uma boa adaptação, porque se fosse para ser uma boa adaptação, teria que envolver os heróis. Não precisa nem ser os mesmos heróis dos quadrinhos, mas os heróis que estão disponíveis. Tem algum herói. Vai ter o Máquina de Combate, pode ser até que ele tenha uma participação maior do que eu acredito que ele vai ter, mas a série vai ser Nick Fury, vai ser uma série da SHIELD sem a SHIELD. Você falou aqui naquela do evento, né? A gente tá vendo que o que ele acha que essa escala não vai ser tão ampla, vai ser reduzida ao Nick Fury e ao entorno dele ali, sem muitos personagens importantes. Você vê, qual é os personagens que estão sendo foco no marketing dessa série? É o Nick Fury, lógico, vai ser o protagonista, o Agente Ross lá, que já apareceu em vários filmes anteriores. É o mesmo que eu falei pra quem não entendeu, é o Hobbit. Pô, ele é chato pra tipo, vai ter uma galera nova lá. Com a mesma cara, assim. Entendeu? Vai ter uma galera nova lá e é isso, também, entendeu? Ele não passou em Loki também ou não? Não, Loki não. Ele apareceu em qual série? Ele aparece nos filmes do Pantera Negra. Ele aparece no início. Ele aparece. Não, ele é parte do elenco. Parte do elenco, Pantera Negra, é verdade. Dos dois. Ele aparece nos 2 filmes do Pantera Negra como um personagem importante. Ele fica cômico. Ele é transformado em cômico. É Marvel, cara. É Marvel. Ele até aparece. Ele aparece pela primeira vez no Guerra Civil. Que é onde ele foi introduzido. Mas ele foi substituído, né? Ele é um ator que substituiu o outro que morreu. Não, você está confundindo com outro Ross. Esse é outro Ross, não é o General Ross, não. Ah, tá. É outro personagem. Ele, na verdade, ele entrou pra fazer o que aquele agente, o tal aquele que morreu que o Loki matou lá. Coulson, que o Coulson tinha essa função. O Coulson. Né? Tinha essa função, só que o agente morreu e ganhou uma série nova. Precisava de alguém pra fazer assim, essa ponte. Mais ou menos, porque o Coulson. Mas o Coulson é muito melhor. Não, mais ou menos, não é a mesma coisa, porque o Coulson ele aparecia em absolutamente todos os filmes. Esse não aparece, ele só aparece de vez em quando, entendeu? Não é a mesma proposta. Mas assim. O Coulson virou outro palhaço também, né? Cara, mas é uma Marvel, né, cara? Não, o Coulson sempre foi, cara. O Coulson sempre foi mesmo. Ele assim. Ele foi criado na série. Ele foi criado nos filmes. Não, ele foi criado no MCU, depois ele ganhou uma versão dos quadrinhos porque o personagem ficou popular. Tá. Você falou aqui, no caso, que essa adaptação está sendo esperada desde a Capitã Marvel, que eu acho que é um filme bacana, todo mundo odeia, mas eu acho bacana. Eu não gosto dos vilões. A Capitã Marvel está disponível também. Podia usar a Capitã Marvel também, até porque veio o filme da Capitã Marvel. Capitã Marvel é muito um nível gigante. Cara, Capitã Marvel. Tá falando de uma invasão secreta, uma invasão dominando a Terra. E ela... faria sentido a Capitã Marvel se envolver, porque se trata de Skrulls. Mas ele teria que reduzir o poder dela inteiro. Pô, cara, mas não se trata da mão pra você. A única ligação que ela tem é que tem o Skrulls. Mas assim. Aí você não usar a Capitã Marvel numa saga. Assim, você não pode usar os outros heróis. Quem tá disponível? Pô, mas tu chegou a citar, né? Que ela poderia aparecer. Porque até porque vai ter a série das Marvels agora. Vai ter um filme. Mas aí que tá. A personagem que deve aparecer não é a Carol Danvers. É a Monica Rambeau. Susan Rambeau também tá ótimo. Porque assim. A Monica Rambeau. Por que é possível ela aparecer? Porque na série da WandaVision, que é a última aparição dela, que é justamente onde ela consegue os poderes, a série termina com um gancho. Uma personagem lá, uma agente da espada,
se revela uma Skrull disfarçada e fala, Da Sword, galera, espada Sword. que aí ela aparece e fala, o Nick Fury tá precisando de você. E tipo, a gente nessa altura do campeonato a gente já sabia que a série do Nick Fury era Invasão Secreta e então, tipo, é só juntar os pontos. Tipo, a Monica Rambeau deve aparecer no Invasão Secreta e talvez a série da Invasão Secreta seja uma ponte da participação dela também no filme das Margos. Ele merece, né? Eu acho que ela foi... É um bom marketing pro próprio filme. Sim, e ela, na verdade, assim, eu acompanhei o personagem, ficou bem nela, ela tem presença, acho que ficou legal. A Monica Rambeau é aquela que é amiga da Carol Danvers, né? Da Carol Danvers. Que tem uma filha, né? Ela é a filha. Ela é a filha. Aquela se passava no passado, nos anos 80. A Monica Rambeau, na verdade, é aquela garotinha que aparece no filme da Sim. Você não viu WandaVision, não? Eu vi um pedaço só. Então, no WandaVision ficou estabelecido que a mãe, a Maria Rambeau, essa é a amiga da Carol Danvers, a Maria Rambeau, ela foi uma das fundadoras da espada e da Sword. Tanto faz. Aí e ela morreu de uma doença. Aí rolou aquele time skip lá de 5 anos, né? Por causa do estalar de dedos do Thanos. A Monica Rambeau, ela foi afetada pelo estalar de dedos e quando voltou, tipo, a mãe dela já tinha morrido. Entendeu? Cara, aí é por e também então. E aí isso não foi contado, não foi mostrado, só foi contado, né? Não, na série foi mostrado. Ela morrendo? Não porque não mostra o que acontece no intervalo de 5 anos, mostra pelo ponto de vista da Mônica Rambeau. Então, da Mônica que fala que a mãe morreu, porque os roteiros americanos falam isso, eles não mostram, eles contam. Vamos lá, você falou sobre aqui da questão mas tem muita coisa que mostra assim, cara. Você tá sendo muito criterioso. Não, mas é aquilo que a gente conversou naquele dia. Esse pedaço vai com corte. Não precisa de corte. Eu acho que faz parte. A gente é escritor, amigo. A gente sabe, a gente tem de roteiro. A gente sabe que os roteiros americanos é tudo cortado. Sim. A gente sabe que eles adiantam muitas histórias para acontecimento, não para... Eles não se aprofundam nos acontecimentos. Não, mas a questão... Eles falam, o Vanderlei morreu, acabou. Não, mas não mostram o Vanderlei morrendo, porque ele morreu, entendeu? Eles não explicam muita coisa. Não, mas aí você tá sendo criterioso por quê? Porque é uma coisa diferente. A gente tá... O que tá... A dor da personagem não é necessariamente a morte da mãe dela. É porque a mãe morreu e ela não estava lá. Porque ela estava desaparecida por causa do estalar de dedos. Sim. Se passaram 5 anos e quando ela voltou, ela falou, sua mãe morreu. Sua mãe morreu de câncer. Tipo, ela morreu de câncer e ela não estava lá. Não faria sentido mostrar a morte da mulher, porque ela tá mostrando o ponto de vista da Mônica Rambeau. E ela não estava lá. Entendeu? Eu sei. Eu sei porque eu não vi essa parte aí. Mas o que eu tô falando é isso. Que eles, tipo assim, vamos supor que é um exemplo, né? Eles não mostram, problematizam a coisa. Eles só mostram o que aconteceu e pronto. É isso que mas que eu implico nessa questão, entendeu? Mas vamos lá. Mas o personagem da Mônica Rambeau, ela é interessante, como você falou, do ponto de vista de marketing, o próximo filme seria legal na Invasão Secreta dar esse espaço para ela ali apresentar esse personagem, que não foi bem trabalhado, porque a Capitã Marvel teve o filme solo dela. Participou lá do primeiro filme lá, quando detona o Thanos, teve a participação na websérie, na série da Miss Marvel, né? Que também teve pós-crédito. Mas assim, a Miss Marvel também já teve a série dela, só a Mônica Rambeau que tá solta. Então, assim, pra estrear algo sem ela. Era uma personagem, Não, mas ela é uma personagem. Nos quadrinhos ela teve um destaque. Não, assim, ela teve bastante. Ela foi a Photon, não? Ela foi Capitã Marvel e depois virou Photon. Isso. Mas assim, ela teve bastante destaque no WandaVision. Ela foi. Ela foi. Mas ela foi praticamente co-protagonista. Sim. Entendeu? A série da Wanda, mas ela teve bastante destaque. A questão é que o legal, tipo, ela aparecer, já são 2 títulos futuros que Invasão Secreta pode preparar terreno, que é a Guerra de Armaduras, por causa do Máquina de Combate. Isso já está confirmado que pode ter um gancho para o filme. Mostra no trailer também, né? O Máquina de Combate. Sim, ele aparece no trailer. E se a Mônica Rambeau aparecer, com certeza vai ter um gancho pro filme das Marvels. Então, como você falou, vai ser um filme mais ou menos do estilo de Jason Bourne, né? Mas só que ampliado para mais personagens, porque o Jason Bourne é basicamente poucos minutos ali, né? O Jason Bourne, nesse caso, é o Nick Fury. Isso aí. O Nick Fury, sendo uma figura que já tá meio cansativo, de tantos filmes que ele faz, participação, acho que
Eu tenho quase certeza que essa série vai ser a despedida do Samuel Jackson como Nick Fury. Tenho quase certeza. Porque a fase 4 e esse início de fase 5 tá sendo muito essa parada de transição, introduzindo novos personagens e aposentando outros. Já meio que aposentaram o Hulk, já deixaram o Thor em stand-by, o Capitão América e Homem de Ferro. Faltou só o Nick Fury, papai. Homem de Ferro e Capitão América. Eles até poderiam ter aposentado o Nick Fury já, porque eu tenho quase certeza que eles só estão trazendo ele de volta por causa de vontade mesmo e tal. É que é uma coisa tipo assim, uma dívida, né? Tem que pagar a dívida ali que deve ser e tal. Posso dizer pra vocês o que eu acho? É o apagar das luzes da fase clássica, que foi a fase 1 e 2. Tá ligado? Que a apagar das luzes do elenco, mas eu acho justo. O Gavião Arqueiro também se aposentou, já passou o manto pra outra menina lá. Porque ele começou, na verdade, tudo começou com ele ali, né? Com o Samuel já aparecendo nas cenas pós-créditos, chamando. Então, assim, tudo começou com ele. Acho que finalizar com ele seria fantástico. Você já ouviu falar da iniciativa Vingadores? Eu acho que assim, clássica. Se a Marvel fizer isso, ela vai estar fazendo certo, assim, se usar pra finalizar com chave de ouro com ele. Agora, se usar ele pra esticar, tentar assim, reciclar ele e ficar assim, deixar ele. Eu acho que ele não vai. Eu acho que o Samuel L. Jackson, eu acho que não vai se prestar a esse papel, porque ele sabe, porque ele é um camarada conceituado pra cacete. Eu acho que ele fazer assim, vergonha alheia, já no finalzinho de, por exemplo, essa fase 4, foi uma vergonha alheia. O Loki foi o que se salvou mais ou menos, porque as outras séries, porcaria pura. Agora, assim, uma coisa que eu penso, porque tirando esses detalhes que você falou, não tem mais motivo para termos o Nick Fury. Porque, assim, qual foi a principal função do Nick Fury no início do MCU? Reunir os Vingadores. Ele tinha o projeto Vingadores, porque o Vingadores era um projeto do governo que ele estava idealizando, e ele foi a ponte para reunir a galera. Depois que a galera foi reunida, a SHIELD acabou no Capitão América 2, os Vingadores passaram a ser financiados pelas indústrias Stark. Então, tipo, já brigaram entre si, depois brigaram, aí depois voltaram e tal. Então, assim, a história do MCU meio que tirou a dependência dos Vingadores do Nick Fury e da SHIELD. Então não tem motivos para ele voltar. A única pendência que realmente ficou em relação à narrativa dele são os Skrulls, por causa da Capitã Marvel, do filme da Capitã Marvel. E aí encerra com ele, né? Seria essa ponta que seria para poder usar o personagem, né? Então acho que realmente, e faz parte dessa nova postura da Marvel, né? Essa ideia de tá tendo uma demora aí pela resposta do público, né? Essas séries não foram bem aceitas, né? Elas foram feitas a toque de caixa, e aí teve uma queda muito grande tanto na audiência, né? Na qualidade. É o famoso quantidade versus qualidade. O maior mal, ao meu ver, da fase 4 é que eles apostaram na quantidade. Aí acabou com além de a gente ter uma overdose de Marvel em 2021, 2022, teve Marvel praticamente todo mês, né? Quando não era filme era série, quando não tinha os dois, que às vezes a gente assistindo uma série, daqui a pouco saiu o filme no cinema, a gente ia no cinema, depois voltava a ver a série. Cara, eles tomaram o calendário todinho. Eu, até hoje, eu tenho dificuldade de lembrar o que saiu primeiro na fase 4. Antigamente eu tinha tudo memorizado na minha mente, tipo, Homem de Ferro, depois o Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor, Capitão América. Na fase 4 eu me confundo, porque eu não sei o que veio primeiro, Shang-Chi, Loki ou Eternos, por exemplo. Eu não sei, também não lembro. Mas assim, e isso eu vejo como assim, de um ponto estratégico de mercado, tem um ponto de vista. Agora vamos olhar pelo lado financeiro da parada. Eu acho que a Marvel ela errou na questão da qualidade. A quantidade foi para fazer isso assim, ó, com a concorrência, fez isso muito bem, que ninguém lembra da série, dos filmes do DCU, da DC. Ninguém lembra, porque assim, eles tomaram mesmo assim, o mercado foi tomado pela Marvel. Assim, foi o que ele falou. Era um filme, você assistia, aí ficava aquele filme que ficava um mês em cartaz. Quando terminava o filme, estava estreando uma série. Mas isso teve essa questão, mas é muito ruim, sabe por quê? Porque o legal ficou cansativo. Porque assim, você não tem nem tempo de processar um filme ou uma série, já entrou em outro. Por exemplo, todo mundo... Porque muita gente, por exemplo, muita gente discute até hoje o Guerra Civil, o Ultimato, Guerra Infinita, até o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e saindo da Marvel. O pessoal discute até hoje o Batman vs Superman. Por quê? Porque
tem conteúdo interessante e tempo pra gente processar antes de ver a novidade. Entendeu? Fica tudo muito corrido. Galera, estamos chegando ao fim, né? A gente já abordou aí em relação à série, o que a gente acha que aconteceu, o que a gente vai poder, mas a gente ainda vai voltar sobre esse assunto, né? Sobre o que a gente acha que vai ser a influência disso, né? Dessa série para o MCU em si. Lembrando aqui que a gente não falou, mas eu queria lembrar você, para você curtir essa live, tá? Curtir a gente no Instagram, a gente está em todas as redes sociais, no TikTok também. Só procurar Meu Herói Pode, tá bom, galera? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre quadrinhos, né? Sobre o futuro que vai acontecer aí, tá bom? Fica ligado, até o próximo intervalo. Valeu! Lembre-se o seguinte, amanhã é hoje, galera. Até mais, valeu! Versão brasileira. Fala aí, pessoal, tudo bom? Ó, o podcast de hoje tá irado, tá? Invasão Secreta, a nova série da Disney. E falando sobre Invasão Secreta, a gente não pode deixar de falar dos quadrinhos nacionais, que aqui também a gente produz também material de conteúdo nacional, de tudo que tá sempre produzindo coisa bacana. E eu tô trazendo pra vocês hoje aqui, olha, gente, essa saga fantástica chamada Força Extrema, tá? Tem a edição 1, 2 e 3. E a gente também tá com uma campanha produzindo as demais edições. Então, se quer conhecer um pouquinho sobre invasão, sobre super-heróis nessa temática, nessa pegada de invasão secreta, vem pra cá, Editora Quimera tem também, ó, Força Extrema. Tá? E acesse nosso site lá, editoraquimera.com. Quadrinhos como você nunca viu. Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né, com a invasão secreta dos Skrull, galera. Vamos falar aqui, vamos continuar nosso papo. Esse é o 9º episódio, fica ligado. Antes disso, dá essa curtida aí, tá bom? Usa seu poder. A gente está fazendo isso tudo por você, então aproveita, nos retribua com o seu poder, tá bom? Com o seu like aí no Meu Herói Pode, siga nossas redes sociais. Vamos falando aqui sobre os Skrull, porque os Skrulls estão chegando, a Marvel está chegando aí. Vamos falar sobre os quadrinhos, finalmente a origem dos Skrulls, quem são os Skrulls, quem é a invasão secreta, você vai ficar sabendo agora, galera. Tá começando mais um Meu Herói Pode, segunda parte. Valeu! Inclusive, Min é um Skrull. Eu vim de Asgard, mas... Min é um Skrull. Min é um Skrull. Wanda Skrull. Índio. Wanda Skrull já foi desmascarado aqui. Isso. Wanda Skrull errado. Depois já foi desmascarado, agora ele já tá como Wanda Skrull de verdade. Será que é de verdade mesmo, amigo? Olha pro lado ali. Realmente, o Vanderlei jamais se prestaria a um papel desse. Mas como eu quero destruir a reputação desse grande editor brasileiro, eu estou aqui com esse traje de Vanderlei, mas eu sou um Skrull e posso provar até o final desse podcast. Isso aí. Galera, vamos falar então da origem do Skrull, Vander Skrull em outro podcast. Vander Skrull, isso. Sobre a invasão secreta. De onde veio a invasão secreta, cara? Então... Fala sobre esse quadrinho aqui. Esse quadrinho aqui, muito bom. Posso pegar? Canônico, hein? É canônico. Canônico, Invasão Secreta é canônica. Cara, Invasão Secreta ela surgiu numa época meio obscura da Marvel, né? O pessoal fala que a DC é obscura, mas a Marvel teve um período meio conturbado aí nos quadrinhos, que teve uma série de histórias. Revelações. Teve uma série de histórias. Não, tô falando das histórias dos quadrinhos mesmo. Teve uma série de histórias onde as coisas só deram errado pros heróis. Teve Vingadores à Queda, onde rolou o descontrole da Feiticeira Escarlate, ela matou uma porrada de gente. Aí teve Vingadores Motim, onde surgiu os Novos Vingadores, que é uma espécie de nova formação, né? Teve a Guerra Civil, que rolou o clássico conflito político lá, qual é o nome do... Fala mesmo? A divisão. O registro, a lei de registro dos super-humanos. Aí teve os heróis que apoiavam, os heróis que não apoiavam. O Capitão América morreu de novo. Mas esse período também, assim, a gente até entende, pegando um mote que a gente estava nos bastidores aí, eu acho que remete muito à época. Sim, é uma época em que eles estavam
pedindo coisas mais maduras nos quadrinhos. Aí os autores que foram convidados para trazer esse material traziam essa experiência de época, né? É tudo o Brian Michael Bendis, né? O Brian Michael Bendis, que é o cara... É o grande quadrinista responsável por essa fase da Marvel. Aí depois do Guerra Civil, lá para 2008, veio Invasão Secreta, que é quase que o ápice dessa fase aí da Marvel. Foi depois ou antes da queda? Foi depois da queda, né? Tudo começou com a queda. Tudo começou com a queda, passou por Vingadores Motim, passou por Guerra Civil e agora estamos no Invasão Secreta. Qual é o cerne do Invasão Secreta? A descoberta de que na Terra está ocorrendo uma invasão Skrull, só que é uma invasão discreta. Galera, é tudo sobre os reptilianos, tá? Bem isso. É mais ou menos. Não é nada original, é tudo sobre os reptilianos, tá bom? Começou em 2008, né? Eu pensei que era mais antiga, sabia? Essa série aí. Porque, tipo, sempre que eu ouvi falar, né? Invasão Secreta, eu achei que era uma galera lá da década de 80, 90. Não. Mas aí que tá. Eles beberam nessa fonte aí, teoria de conspiração. Não, assim. Teoria da conspiração é não, mas aí que tá. O legal do Invasão Secreta é justamente isso. Por que você acha que essa série é mais antiga? Porque essa história remete a muito conteúdo antigo da própria Marvel. Porque os Skrulls, por exemplo, eles foram introduzidos na década de 60. Sim. Na história do Quarteto Fantástico. É uma história até meio ridícula, onde eles... Teve o desenho. Teve o desenho. Teve o desenho da Hanna-Barbera? Dos Skrull? Não, os Skrull... Hanna-Barbera. Quarteto Fantástico da Hanna-Barbera foi o primeiro Skrull aparecendo. Não, os Skrulls, eles estão presentes nas histórias da Marvel desde praticamente do início da Marvel. Aí teve até aquela história bem ridícula, onde termina com os Skrulls sendo transformados em vacas, né? Sim. Isso volta no Invasão Secreta, volta. Aí depois teve a Guerra Kree. Aí depois teve a Guerra Kree-Skrull, que foi o primeiro grande crossover da Marvel antes do Guerra Secreta. Mas assim, aí... Não, e tem alguma coisa com verde também, né? Os Skrulls são verdes. É os reptilianos, né, galera? Só que tem também em todo lugar, inclusive no Brasil, tá? Pois é, aí... Inclusive eu vi um vídeo, já falando disso, cara, eu acho que se fizesse uma invasão, fizesse assim, uma versão de Invasão Secreta, o Brasil seria, eu acho, o lugar onde a gente ia descobrir um monte de gente fake. Onde essa puxa... Cara, eu vi um vídeo essa semana o pessoal falando, mostrando que o Lula deu uma coçadinha aqui assim, aí apareceu como se fosse uma máscara soltando. O pessoal acredita? Não, o Lula não é o Lula. O Lula é outra pessoa. É outra pessoa, o Lula já morreu e alguém usa uma máscara se passando pelo Lula. Lula, Rainha Elizabeth, Michael Jackson. Gente, que louco. Elvis Presley. Mas olha só, aí ele voltou pro próprio planeta. Trazendo pro Brasil aí, a gente pode citar algumas produções brasileiras, né, que também entra nessa questão da invasão, né? Sim. Invasão secreta, que no caso da invasão secreta que a gente está falando é bem secreta, só que não. Foi que ele comentou. No Brasil já é uma coisa, a invasão mais clara, mas as pessoas não percebem, que é Alpha, né? Sim, teve o Alpha, a Primeira Ordem, teve o Protocolo à Ordem antes, né? Teve também um anterior também, né? Que sim, teve um quadrinho do Cian. Tem um quadrinho, uma fanzine, né? Que é o Campo de Batalha, feita pelo Francinildo Senna, estrelando o personagem como o Crânio, o personagem como o Lagarto Negro também tá lá. É engraçado, nosso arroz de festa, né? O Lagarto Negro. Se bem que na capa ele tá meio amarelo, né? Mas aquele ali... porque o verde, na verdade, é a roupa do Crânio, né? O personagem lá, a pele é amarela. Meio amarelada. Meio abacate. Sim. Mas tem também... Mas tem a Protocolo à Ordem, 2016. Sim. Do saudoso Elian. É engraçado ele fingindo que não conhece, né? Assim... Elian Lopes não existe mais, só Elian. Não, era Helenildo Lopes nessa época. Era Helenildo, depois virou Elian Lopes, agora só Elian. Foi substituído. Ele tá parecendo... Ele era uns Skrull, gente. Ele tá parecendo esses heróis da DC e da Marvel que mudam de nome toda hora, entendeu? Na verdade, ele foi cancelado como Elian Lopes, aí decidiu agora enganar o público e veio com o Elian com 2 L's, tirou o Lopes e tirou o Helenildo. Agora é só o Elian se não der certo, daqui a pouco ele vira o Lian. Aí vai morrendo assim. Mas deixa eu concluir o tal da raciocínio, porque os Skrulls, o início foi lá atrás mesmo, na década de 60. Os Skrulls surgiram pela primeira vez na década de 60 e foram voltando
Cara, voltando, foram voltando. Inclusive teve o Super Skrull, né? Que é o Skrull com os poderes dos membros do Quarteto Fantástico. Porque, na verdade, os Skrull, na verdade, assim, a gente tem algumas origens. A gente pode até discutir um pouquinho, tem um pouquinho de propriedade nessa parada. Mas eles se tornaram mais conhecidos, na verdade, com o Quarteto Fantástico. Não, eles foram criados como vilões do Quarteto Fantástico. Aí depois ganhou origem pro Capitão Marvel, que é inclusive foi por isso que a Marvel Studios demorou para trazer os Skrulls pro MCU. Porque os direitos cinematográficos dos Skrulls estavam com a Fox, porque os Skrulls surgiram nos quadrinhos do Quarteto Fantástico. Ah, entendi. Mas olha só, nessa época já existiam os Krees também? Os Krees surgiram depois, mas também na mesma época, na década de 60. 60. Que, na verdade, eu nunca consegui entender qual a diferença de Kree para Skrull. São duas raças diferentes de alienígenas. Kree e Skrull, Estados Unidos e Rússia. Mas a ideia, na verdade, ali era criar dois mundos, né, que brigavam pelo domínio. Porque são dois mundos conquistadores. Só que assim, também tem uma questão que os Kree, eles são mais evoluídos que os Skrulls. Pelo menos no início eles eram. Tanto que os Skrulls se tornaram o que são graças aos próprios Krees. Só que com o tempo, os Skrulls mesmo que se revoltaram e gerou a guerra Kree-Skrull, que é um dos temas bem recorrentes dos quadrinhos. Inclusive, a invasão secreta, ela é consequência da guerra Kree-Skrull. Porque nos quadrinhos da invasão secreta, ficou estabelecido que os Illuminati, o grupo Illuminati da Marvel, que é aquele grupo lá formado pelo não, aí a gente já vai contando a história da parada aí, que eu acho que é interessante, né? Contar a história. O grupo Illuminati, ele foi criado por causa da guerra Kree-Skrull e das consequências que elas tiveram pro mundo. Eles resolveram. Os Illuminati é um grupo formado pelas grandes Marvel. Os Illuminati da vida real, eu tô falando dos Illuminati da Marvel. Os Illuminati da Marvel são o quê? O grupo. A galera viu. Não é aquele do filme, não. A galera viu os Illuminati no filme do Multiverso da Loucura. A proposta é basicamente essa. Só que ele é uma versão alternativa, né? É um grupo de... Não, tudo que não funciona ele coloca alternativa. Ou então alternativa a gente chama de variante. Os Illuminati são um grupo formado por as grandes mentes, né, do núcleo dos super-heróis, para tentar prever as coisas, manipular as coisas para que elas sempre vão a favor dos heróis, né? Só que eles só fazem cagada. E a primeira cagada que eles fazem é justamente isso. Qual foi a primeira missão dos Illuminati? Ir até a frota dos Skrulls, chegar e falar, não mexe com a Terra não, senão a gente vai mexer com vocês. Aí viram cobaias, né? Aí eles são capturados, viram cobaias, e a partir daí, por causa disso, que os Skrulls passaram a ter o conhecimento dos poderes dos heróis da Terra. Galera, olha que burro. Entendeu? Eles foram ajudar os nossos inimigos. Pois é. Aí algum tempo depois, eu não lembro agora exatamente o passagem de tempo, o mundo dos Skrulls foi destruído pelo Galactus. Foi comido, galera. Aí o Galactus devorou o mundo dos Skrulls e eles passaram a procurar um novo lar. E tinha lá a Terra, onde eles podiam se infiltrar de forma sorrateira. A Terra tava passando, entendeu? Na frente deles. Aí já tinha uns aqui que já eram vaca mesmo. Aí basicamente lá nessa época que os Skrulls começaram a invadir a Terra de forma sorrateira, porque os Skrulls têm o poder de se transformar em qualquer pessoa. E vaca também. E eles são transmorfos. São transformos. Pessoa, formas, qualquer tipo de forma. Vaca, animal, passarinho. E assim, no início, o pessoal podia identificar quem são os Skrulls com aparelhos, até com cheiro e tal. Enfim, é por isso que eles sempre conseguiam vencer os Skrulls nas histórias mais antigas. Mas nessa HQ foi estabelecido que, assim, eles aprimoraram a tecnologia deles e começaram a simular não só a aparência, como também os poderes e até o cheiro das pessoas. Por isso que ficou difícil de identificar eles. E alguns até passavam por lavagem cerebral para realmente acreditar que eram aquelas pessoas. Como acontece com o Tony Stark. O Tony Stark fica... Tipo, isso acontece, por exemplo, com o Capitão Marvel. Aparece um Capitão Marvel que nessa altura do campeonato já tinha morrido. Aparece um cara dizendo que era o Capitão Marvel revivido.
Aí depois fala que ele é um Skrull, aí depois fala que não é, aí fica aquela dúvida. No final revela que era realmente um Skrull, só que ele sofreu lavagem cerebral pra acreditar que era o Capitão Marvel. Acho que essa imagem deve ter remetido muito depois com o, não sei se antes ou depois, naquela coisa do Homem-Aranha, né? Quem é você? Você quem é o verdadeiro, né? Na verdade, eles viram... Três Homem-Aranha, quem é você? Quem é o verdadeiro? Né? É que na verdade, o que ele tá falando aí é que os Skrulls chegam ao ponto de fazer, vamos dizer assim, criar agentes adormecidos. Agente adormecido. Agente adormecido. Você acredita que né? E isso é uma coisa super bacana. Que teoricamente existe na vida real, só que claro que não envolvendo alienígena, envolvendo espiões e tal, aquela galera que se infiltra no país inimigo. Aconteceu no Brasil esses dias, tá? Se infiltra foi descoberto um agente russo que estava aqui no Brasil e aí ele foi descoberto há pouco tempo, acho que uns 3 meses atrás. Tipo, um cara que se infiltra, o cara cria uma vida, cria uma família, faz amigos, vive uma vida normal, mas quando chega a hora de agir, o cara é convocado, o cara larga tudo e vai. Cara, o cara tem todo o mundo por aí. O cara que era não sei o que de Hitler também era das pessoas que ajudaram o Hitler, também descoberto ali no sul. Então. Cara, isso no Brasil sempre acontece. No Brasil acontece tudo, galera. Inclusive também invasão secreta que aconteceu na Alpha, que ninguém conta, mas ninguém quer falar sobre isso. A Alpha Primeira Ordem também. Na frente de todo mundo e ninguém vê. O tal do Aeres lá da Alpha Primeira Ordem teve aqui. E detalhe, destruiu Brasília. E aonde? Brasília, filho. Brasília ali é o. Tem mó quebra-pau na Lapa, ninguém pra falar nada ali. Não falou nada, né, cara? Mas assim. Voltando. Agora, o interessante, isso dividiu opinião, né? Sim. Essa história dividiu opinião, porque assim, foi aquele palco perfeito pra qualquer retcon que você quiser. Se você quiser trazer um personagem que morreu de volta, só falar que é retcon. Retcon é quando você tem uma coisa que já é estabelecida e você muda depois. Tipo assim, não funcionou, retcon. Tipo assim, sei lá, você fala, por exemplo, o Capitão Red. Capitão Red, ele é um agente da Red, da instituição Red. Distrito de risco e emergência. Isso. Aí mais pra frente você pode resolver mudar as coisas, falar de um retcon e falar que antes da Red ele fez parte de uma outra organização. Entendi. Entendeu? Ele tava ali, mas ele pertence a outra. A Red foi só a fachada. Aí você, jogou pau. É uma coisa. Tipo plot twist. É como se fosse um plot twist. É uma pernada. É tipo assim, é uma mudança na história de uma certa franquia teoricamente, sem danificar o que já está estabelecido. Você não altera o canônico, não é isso? Você agrega aquilo ali e faz uma emenda parlamentar. Basicamente. Vamos fazer uma emenda aqui, ó. É assim, mas daqui pra frente outro exemplo de retcon. Um outro exemplo de retcon, os Dragões do Futuro. Eles são uma equipe do futuro que querem impedir que a Terra se torne uma terra devastada que eles veem. Se o Vanderlei quiser, ele pode estabelecer um retcon e revelar que aquela Terra, na verdade, é um universo alternativo. E eles nunca viveram na mesma Terra do Alpha, por exemplo. Então vamos supor que você possa ser substituído, né, Vanderlei por outro Skrull, aí ele fala assim, o MP, já estou baixando o MP aqui, um retcon, MP/retcon, aí que os Dragões do Futuro vão para outro, não foi para o passado, foi para o presente. Pro pessoal que não conhece aí, gente, os Dragões do Futuro que eles estão citando aqui é um quadrinho de minha autoria, tem um livro também, mas Dragões do Futuro, né, aqui tem até o nosso Asa Guerreira, que é o líder lá da equipe. Então assim, o que é Dragões do Futuro? É um quadrinho de qualidade. Vou até deixar ele aqui. Inspirado na frente da claquete. Star Trek e, claro, os mutantes queridos da Marvel que até agora não saíram. Será que eles vão usar esse finalzinho aí de invasão secreta pra mostrar? Assim, tinha de tudo pra dar na última cena. Tocar no Quarteto Fantástico, não sei se o elenco já está escolhido, vocês estão segurando o elenco, sabe? Mas, cara, toda vez Skrull com o Quarteto Fantástico, se eles fizessem isso, não, cara, assim, eu não sei. Ia ser uma virada 360 graus. Eu não sei se eles vão... Eu não sei se eles vão colocar o Quarteto Fantástico já aqui. Não, mas pelo menos citar. Na série, né? Pode ser pegar assim, jogar um documento assim, ó. Mas Reed Richards e esse pessoal aqui a gente não conseguiu clonar. Pode ser. Então, a gente tá pensando, tem um plano aqui, e tem esse pessoal, mas eles, assim, citar mas a criação do Super Skrull, falar do Super Skrull, pra mim
No quadrinho, o Red Richard parece, inclusive, ele é ferido, né? Ele consegue... Não, nos quadrinhos... Ele que consegue a cura ali. Nos quadrinhos, o universo da Marvel inteira se envolve, né? Pelo menos no núcleo da Terra. X-Men, Vingadores, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, todo mundo tá envolvido. Mas eu não lembro quem Mas assim, é destruído, né? Pela Mulher-Aranha. Não, assim, a Mulher-Aranha nos quadrinhos, ela é a Rainha Skrull disfarçada. Entendeu? Esse é um dos grandes plot twists, porque é revelado que a Mulher-Aranha, que tem estado presente, tipo, há muito tempo nos quadrinhos, assim, desde Vingadores Motim, ou então Vingadores da Queda, por aí, ela era esse tempo todo a Rainha Skrull. E isso foi um grande plot twist, até um retcon de certa forma, porque tipo, eles estavam interagindo com uma vilã esse tempo inteiro. E o bacana dela ser a Mulher-Aranha, por quê? Porque a Mulher-Aranha, ela é uma agente... Jessica Drew. A Mulher-Aranha, ela é uma infiltrada, ela é uma agente da SHIELD infiltrada na Hydra. Então, ela tinha acesso às informações tanto dos heróis como dos vilões. Era uma agente dupla. Ela era uma agente dupla. E é por isso que, por exemplo, os Skrulls conseguiram, por exemplo, chegar até os heróis, chegar até os vilões, chegar até as figuras políticas, porque a líder dos Skrulls estava no centro disso tudo. Tudo começou com a morte da Elektra, né? Uma guerra que... A morte da Elektra foi um estopim para os heróis descobrirem sobre a invasão secreta. Porque quando eles matam a Elektra se revela uma Skrull. Porque quando os Skrulls morrem, eles voltam para a aparência normal. A Elektra, vocês estão falando? A Elektra do Demolidor. A única Elektra que existe. Ela é morta e ela no final... Não, sei que ela morre porque eu conheço aquela saga lá que eu esqueci o nome daquele maluco que tem um alvo na cabeça. O mercenário. O mercenário empala ela e... mas depois ela volta. Depois ela volta. Isso aí... Caralho, quadrinho ninguém morre pra sempre. Quadrinhos ninguém morre pra sempre. Depois ela ressuscita lá, parece. Quando o Capitão Red morrer, ele vai morrer mesmo. Aí, até você resolver trazer ele de volta. Ele vai ter um retcon. Aí, mas assim... Não, o meu vai ser MP. Temos uma... Medida provisória. Nos quadrinhos, eu não lembro direito a trajetória da Elektra pra chegar naquele momento. Só sei que em algum momento ela foi trocada por uma Skrull, ninguém percebeu. Naquele momento, ela era a líder do clã da mão, né? O Tentáculo. Sim. E aí, Aí rolou uma operação lá, os Vingadores foram lá e enfrentaram ela foi morta, não lembro por quem, e quando ela morreu, ela assumiu a forma de uma Skrull. Aí descobriram, peraí, a Elektra é uma Skrull? Quem mais é um Skrull? Aí começa, aí os Illuminati se reúnem e começaram a falar, tá rolando uma invasão aqui, ninguém sabe. Aí descobre que o Raio Negro, que era o líder dos Inumanos, que também é membro dos Illuminati, se revela um Skrull também. Falei, até entre a gente tem uns Skrulls. Não dá mais pra confiar em ninguém. Esse é o grande barato do Invasão Secreta. Aquele clima de desconfiança que qualquer um ali pode ser um inimigo. O que puxa pro que a gente viu em 5 minutos. Mas a gente já foi revelado. Você é um Skrull. Olha lá. Mas sou o Elian. Olá, sou o Elian Lopes. Estamos aqui hoje com... Elian com 2 L's. Elian com 2 L's. Já se entregou Elian Lopes aí. Elian Lopes. Elian com 2 L's. Esse aqui é um Skrull que se vira várias coisas ao mesmo tempo. Será que é por isso que ele mudou de nome 3 vezes? Será que o que a gente conhece ainda é o Elenildo? Não, mas só pra vocês avaliarem se eu sou realmente o Vanderlei, se eu sou o Elian, vamos lá. Fala, meus heróis, Olino, tudo bem? Elian Lopes, então não sou eu. Realmente, eu sou... Cara, voltando para aqui, a gente, nos bastidores, estava falando sobre isso, mas vamos abordar um pouco sobre... começou com... É até bom que a gente explique o que é a diferença entre o Skrull e a Capitã Marvel, né? Que ela muita gente, inclusive... pensou justamente que, os Skrulls foram introduzidos no filme da Capitã Marvel. Uhum. Então, muita gente, inclusive eu, já tava... Não, os Skrulls foram introduzidos também. Sim. A Capitã Marvel, a história da Capitã Marvel, ela é atrelada aos Kree. Mas, assim, os Kree, eles foram introduzidos... Na verdade, eles até apareceram antes nos quadrinhos e tal. Nos quadrinhos não, nos filmes. Mas eles foram explorados de verdade no filme da Capitã Marvel. E aí rolou até um pouco da Guerra Kree-Skrull, que inclusive falam que vão explorar mais na sequência, né, as Marvels, que vai sair no final do ano. E aqui foram introduzidos os Skrulls, a princípio, como os antagonistas. Muita gente acreditava nisso porque os Skrulls são antagonistas nos quadrinhos. Só que aí rolou aquela polêmica de que os Skrulls no filme da Capitã Marvel são mocinhos, né? São bonzinhos. Aí muita gente... Defesos, né? Aí muita gente achou que no MCU todos os Skrulls são vítimas dos Kree.
Quando não é bem assim, você não... Pô, por exemplo, nem todos os terráqueos são bonzinhos ou malvados. Você não vai definir uma raça inteira por causa de meia dúzia de gato pingado Não, ali. mas pelo que eu entendi, os Skrulls são maus, os Skrulls são bons, não? Não, assim, não. Não tem essa. Eles não sabiam o que fazer no início lá, tanto é que usaram... Quer ver uma coisa que mexe com todo mundo? Quando mostrou a criancinha Skrull... a gente tá sendo oprimido lá pelos não sei o que, os Skrulls, não sei o que. Mas assim... Papai, mamãe... Então, assim, eles como vítima, com refugiados, né? Sem não sei o que, e vão se revelar de repente agora aí, eu não sei. Né? Mas assim, uma coisa que é uma coisa que... Se eles são os desertores, eu não sei. É uma coisa que eu enxerguei desde aquela época e muita gente não estava enxergando. Aquele grupo não é vilão. Sim. Mas isso não quer dizer... Mas a gente não viu o Império... A gente só viu um grupo de refugiados Skrulls. A gente não viu o Império Skrull. E ao mesmo tempo... eles são teoricamente mais inteligentes que os Skrulls, né? Que os Skrulls, né? Cara, eu acho que tá bem equivalente. São raças bem equivalentes. O único lance que nos quadrinhos lá no início, tinha essa diferença bem gritante. Porque assim, os Kree, na verdade, eles eram como se fossem policiais da galáxia. Eles faziam um trabalho assim seria os Estados Unidos, vão manter a ordem na galáxia. E os Skrull, na verdade, era sempre tido como alguém que era mais bárbaro. Que era menos evoluído. Mas isso, na verdade, isso nos quadrinhos. Não sei se depois teve outra... Então, o que acontece? A gente pode ir na especulação agora, tá? Tá chegando no final desse... Você acha que a S.H.I.E.L.D. volta pra essa série aí? S.H.I.E.L.D. ou escudo? Porque o outro era espada... Tem Sword e tem S.H.I.E.L.D. Mas por que traduziram? São porque, Sword, assim... S.H.I.E.L.D. e... ele tá te zoando, cara. Esse Skrull é Skrull. Não, assim... Isso é coisa da tradução. Tipo, a S.H.I.E.L.D. nunca foi traduzida. Sim. A Sword já foi. Assim como a Hammer foi traduzida como martelo. Então aí é questão da preferência de cada um. Agora, sobre se a S.H.I.E.L.D. vai voltar... Eu acho que não, porque a S.H.I.E.L.D. foi estabelecida como meio que destruída no Capitão América 2. Teve a série da S.H.I.E.L.D. que fica no ar se ainda é canônico ou não. Muita gente acha que não, a Marvel nunca confirmou nem negou nada, então é uma oportunidade para fazer isso e eu acho que não vai fazer. E o Reinado Sombrio? Reinado Sombrio é as consequências, né, da invasão secreta. Nos quadrinhos, uma das coisas mais populares é que, por exemplo, quem meio que finalizou a invasão secreta foi o Norman Osborn. O Norman Osborn foi o responsável por derrotar, por dar o golpe final nos Skrulls. Ele passou a ser visto como herói, se torna ele se torna o diretor da S.H.I.E.L.D. e ele funda a Hammer, o martelo. Que seria tipo uma S.H.I.E.L.D. só que mais casca grossa, mais assim, mais rígida. E assim, de certa forma, uma vingança, né? Acabar também com a S.H.I.E.L.D. Basicamente isso. E se torna o todo-poderoso ali. Será se o William Dafoe voltar, galera? Mas assim, e isso acarreta no Reinado Sombrio. O Reinado Sombrio nada mais é do que um arco dos quadrinhos onde mostra uma versão dark dos Vingadores liderada pelo Norman Osborn. Sinceramente, eu acho que isso não vai rolar. Eu não acho, por quê? Porque a invasão secreta do MCU vai ser um evento isolado. É uma adaptação bem isolada. Vai ser um evento. O foco atual da Marvel é multiverso, é guerras secretas, é dinastia Kang. Eles não vão, colocar nessa meiuca o Reinado Sombrio. Talvez, depois do Guerras Secretas, dependendo do que eles estejam planejando depois, talvez eles retomem isso e explorem mais a fundo, mas nesse momento eu acho que não. Só nos resta mesmo esperar a estreia agora em junho, né? Essa nova série Invasão Secreta, estreada pelo grande Nick Fury, né? E eu acho que como a gente já especulou que provavelmente o Nick Fury vai ser apresentado dessa vez. Por mim já podia ter ido e ficado, sabe quem no lugar dele? A Agente Hill, que linda! Vai ter vários, eu gostei do elenco também, vai ter várias pessoas bacanas ali, além do Samuel L. Jackson, né? A Agente Hill aparece também. Vai, ela tá confirmada. Clarke também. A Emilia Clarke vai ser eu acho que ela vai ser uma das antagonistas, eu acho que ela vai ser uma Skrull.
Dizem que ela vai ser a Imperatriz, mas eu não tenho certeza não sei se foi confirmado ou não. Só resta mesmo esperar, né, a estreia. Se você quiser que a gente fale sobre isso, porque vai ser por episódio, não vai ser de uma vez só. Então, se quiser que a gente comente sobre cada episódio, enfim, fica a dica aí, tá bom? Liberar por semana? Geralmente eles liberam por semana. A Marvel geralmente libera por semana. Então a gente espera, né, que seja um sucesso. O hype tá muito baixo, mas a gente espera que seja um sucesso. Se você gostou desse conteúdo, galera, comenta aí o que você acha desse conteúdo, se quer que a gente fale mais sobre isso, sobre Brazucas também. Mais uma vez. Comenta aqui o que você acha dos Skrulls bonzinhos. E o que você acha do Wonder Skrull, tá bom? Sim. Galera, estamos chegando mais uma vez ao fim. Eu queria agradecer. Apresenta rapidão suas redes sociais, por favor. Vanderlei Sadraque aqui falando, não sei nem se eu sou o Vanderlei ainda, vou decidir, mas o pessoal deve ter visto aí que na verdade se trata de um Skrull. Mas quem quiser conhecer um pouquinho sobre o universo da Editora Quimera, vai lá, acessa editoraquimera.com, Editora Quimera com K, tá? E tem um universo inteiro sem Skrull lá, tá, gente? Tem coisa bacana, tem Alpha Primeira Ordem, Lagarto Negro, Capitão 7, Dragões do Futuro, muita coisa bacana. Não tem os Skrulls, né? Não tem os Skrulls, mas tem o Aeris, né? Tem o Aeris também, isso. www.editoraquimera.com. Vinícius, por favor. Então, galera, muito obrigado por acompanhar mais um podcast, mais um Meu Herói Pod. Se quiser me acompanhar fora daqui também, né? Vocês podem me achar no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, o Z Games, onde eu falo sobre conteúdo de jogos em geral, principalmente jogos de luta e RPG. Eu tenho meu outro canal, o Multiverso Z, onde eu conto histórias de filmes, quadrinhos. Tô fazendo a cronologia do Arrowverso lá, então se você quiser acompanhar esse conteúdo, só procurar Multiverso Z no YouTube. E se você quiser me achar nas redes sociais, eu tô no Instagram, @ViniMedeiros com Z, e também no Twitter, @Zebolt2. Show de bola, obrigado galera mais uma vez. Estamos encerrando mais esse podcast número 9. Aproveita, curta também, nos siga nas redes sociais, @Meu Herói Entretenimento e @Meu Herói Podcast. Valeu? Lembre-se o seguinte, amanhã é hoje, galera. Até o próximo podcast. Um abraço. Fui!